Graça e paz. Bem-vindos ao primeiro PDA da Igreja Apostólica Amor e Fé de Caxias. Aleluia. Aleluia. Nós estamos aqui em um tempo específico para um povo específico, em que Deus intitula os seus adoradores. Quem é adorador e diga aleluia. Aleluia. PDA significa Projeto Desperta Adoradores. Esse é um projeto que Deus nos entregou no ano de 2013, com o propósito de despertar os adoradores do Senhor, em especial os ministros do altar, em especial aqueles que servem ao Senhor e oficiam como ministros do altar na igreja local. O propósito desse trabalho é trazer conhecimento, entendimento e visão sobre a vontade bíblica do Senhor, de como nós devemos conduzir e transportar a arca da aliança, que representa a glória de Deus. Vira para o seu irmão e fala assim: você nasceu, você foi escolhido para transportar a arca, para transportar a presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Pega a minha Bíblia, por favor, filho. E hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito importante. Nós vamos discorrer sobre adoração profética nesses dias. Obrigado. E hoje nós vamos estar iniciando falando sobre a origem da adoração. Acho importante, se você puder, você anotar. Nós temos aqui o pessoal da Bethel Church. Glória a Deus pela vida de vocês. Que honra ter vocês aqui. E amanhã vai estar com a gente também mais um pessoal. E o pessoal também da Igreja Restaurando Famílias. O PDA inicialmente ele foi criado para despertar ministros de adoração, mas também para todo aquele que constitui-se um adorador no reino de Deus. Eu quero falar um pouco da nossa grade ministerial desses dias, para que você esteja por dentro do que nós vamos estar ministrando aqui, e também para que você se entusiasme em estar conosco também amanhã às 17 horas. Nós vamos estar aqui de 17 até as 21h30, ou até a hora que Jesus falar. Em 2 períodos, de 17 às 19 horas, uma pausa para um lanche. E depois de 19h30 às 21h30, nós vamos estar aqui amanhã adorando, finalizando no domingo de manhã, às 9 horas da manhã. E nesse tempo nós vamos estar falando sobre a origem da adoração. Dentro dessa primeira ministração de hoje, nós vamos estar falando sobre o tabernáculo de Moisés, sobre a adoração no céu, o ministério levítico e o serviço levítico, a escolha, o tabernáculo de Davi, a escolha dos adoradores e a origem do ministério de louvor profético na Bíblia. Nós vamos estar falando também na segunda ministração, que vai ser amanhã, sobre adoração com dança, técnica e unção. Nós vamos estar falando sobre arte, relacionamento com Deus, estudo, princípio de honra, os 7 Espíritos de Deus, a movimentação dos anjos e a adoração no céu, e a adoração espontânea. Isso na segunda ministração. Na terceira ministração, nós vamos estar falando sobre a adoração profética em si, profetizando na adoração, identidade profética, o ministério profético, a adoração como arma de guerra, intimidade com Deus, profetizando nos instrumentos, intensidade, autoridade, guiados pelo Espírito Santo. Vamos falar um pouco sobre discernimento e sensibilidade de espírito. E finalizando no 4º dia, no domingo pela manhã, nós vamos falar sobre os inimigos do adorador. Nós vamos falar um pouco sobre 3 inimigos do adorador em especial: o espírito de Jezabel, o espírito de Leviatã, o espírito de Mamon. Nós vamos falar um pouco sobre como vencer a timidez, o medo, a inibição,
os inimigos que guerreiam contra a sua vida e contra o seu chamado, porque Deus te chamou para ser um profeta, um transportador da glória dele e um transmissor da presença de Deus para essa terra. Amém? Abra comigo sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. O tema da mensagem de hoje é a origem da adoração e o ministério levítico. Gênesis capítulo 1, todo mundo conhece esse texto. Fala sobre a criação. Versículo 1 de Gênesis 1 diz: no princípio, ou no início, criou Deus os céus no plural e a terra. Diga comigo, existe mais de um céu. A Bíblia conta sobre 3 céus. O primeiro céu, que é o céu atmosférico, que é o céu onde nós vemos as nuvens, é o céu onde está próximo de nós. O segundo céu é o céu cósmico, o céu das galáxias e dos planetas. E acima do céu cósmico está o terceiro céu, que é o céu de Deus, onde o trono do Senhor está, onde os anjos assistem por toda a eternidade diante da presença de Deus. O terceiro céu também fala do trono de Deus, dos ambientes do trono de Deus, onde o nome do Senhor é glorificado eternamente, onde os salvos, quando morrem no Senhor, eles são levados para lá. Então é muito importante você ter esse entendimento sobre os 3 céus, porque a adoração está relacionada a um movimento nessas 3 atmosferas. A adoração está relacionada a uma movimentação nossa em acessar esses 3 ambientes espirituais. Existem pessoas que conseguem adorar somente no primeiro céu, mas existem pessoas que têm autoridade de chegar até os segundos céus, bem como tem outras pessoas com uma autoridade mais profunda de alcançar a sala do trono onde Deus está. O céu é um lugar de adoração. A adoração, ela teve origem no céu. Deus é um Deus de adoração. Nós servimos a um Deus que criou tudo que existe, todas as pessoas que existem. Ele é o criador do universo. Então, desde que Deus ele criou o primeiro ser, ele criou então a essência da adoração. Antes que o homem existisse, antes que nós fôssemos formados, já existia a adoração no céu. Se você estudar o livro de Apocalipse e o ministério dos anjos, você vai ver que a adoração é algo eterno. Você vai ver que a adoração ela não é algo que tem fim, é algo que teve início. Teve início aonde? No coração de Deus. Teve início quando Deus ele criou os seres celestiais. Quando ele, lá no céu ele formou os primeiros seres celestiais. E a adoração ela tem um poder. E o poder da adoração é de me transformar à semelhança daquele a quem eu adoro. Aleluia! Aleluia! Vou repetir isso para que você tenha um entendimento mais profundo. A adoração, ela tem o poder de nos transformar no ser a quem eu adoro. Se você adora a Deus, você começa a ser transformado à imagem e semelhança de Deus. Isso com base no Salmo 115, versículo 8, que fala sobre a idolatria. Que as imagens de escultura têm boca, mas não falam, têm pés, mas não andam, têm olhos, mas não enxergam, têm mão, mas não apalpam. E os que adoram e os que confiam nessas imagens, eles se tornam semelhantes a ela. Ou seja, tem pés, mas não anda. Em outras palavras, não vive uma caminhada próspera. Tem olhos, mas não enxergam, estão cegos. Tem boca, mas não falam, não tem autoridade no que fala. Tem ouvidos, mas não escuta. A Bíblia fala que um adorador, ele se torna a imagem, a semelhança daquele a quem ele adora. Então, quando Deus ele criou os seres celestiais,
Ele criou os seres celestiais, e nos seres celestiais havia a essência da adoração. E todas as vezes que esses seres celestiais, eles adoravam a Deus, ou adoram a Deus, eles vão recebendo da essência de Deus. Todas as vezes que você adora, você recebe a essência de Deus em sua vida. Antes da criação da humanidade, antes da criação do mundo, Deus é adorado nos céus. A palavra Deus, o nome Deus, significa digno de ser adorado. O nome Deus significa digno de ser adorado. A partir da primeira pessoa, do primeiro ser criado, Deus tem sido adorado, Deus tem sido reverenciado, Deus tem sido honrado. O que é a adoração? Para que nós possamos entender então como esses seres e como nós devemos adorar. A adoração, nós vamos entendendo ela nas várias etimologias, nos vários sentidos dela, nas várias culturas e traduções, e principalmente no original. A palavra adoração no dicionário português significa prestar culto a um ser superior, honrar e considerar, respeitar a Deus. Quando você honra a Deus, quando você presta culto a Deus, quando você presta respeito ao Senhor, você está adorando ao Senhor. No latim, adoración ou adoration significa, é um gesto de tocar com a mão aquele a quem eu adoro. Por isso que quando nós adoramos, nós fazemos gestos com as mãos, porque é um sentido de tocar a Deus, tocar o coração de Deus. Deus, Ele quer que você o toque. Assim como a mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus, você precisa tocar em Jesus. Quando você toca em Jesus com a essência do verdadeiro adorador, o poder de Jesus flui de dentro dele e é ministrado sobre a sua vida. O poder de Deus é liberado sobre nós quando nós adoramos a Deus. Adoração também no latim é adorare, que dá a ideia de ter comunhão com, de ter intimidade com. Quando você adora, quando você tem intimidade com Deus, em outras palavras, você também adora a Deus. Deus é um Deus de relacionamento, Deus é um Deus de comunhão. Deus, Ele nos criou com o propósito de ter relacionamento conosco. Você vai ver ali na criação, quando Deus cria o primeiro homem, a Bíblia diz que Deus, Ele conversava com Adão todos os dias, na viração do dia. Deus, Ele nos criou para se relacionar comigo e com você. Ao passo de que se você não relaciona com Deus, você não recebe da essência de Deus. E se você não recebe da essência de Deus, significa que você não entendeu que Deus é digno de ser adorado. Adoração no hebraico é adorar no hebraico é sharahá, S-H-A-C-H-A-H, sharahá, que significa prostrar-se, ajoelhar-se diante do Senhor. Todas as vezes que nós nos prostramos, o sentido de se prostrar está representando um ato de humilhação, um ato de reconhecer que Deus está acima de nós, e que Deus está acima de tudo e todos, e que eu posso me achegar a Ele. Ele pode todas as coisas, Ele está em todo lugar, Ele conhece todas as coisas, como onisciente, onipotente, onipresente. Eu adoro ao Senhor, eu rendo a Ele a minha vida, eu me prostro diante dEle, eu me humilho diante dEle. Quando eu faço isso, reconhecendo os meus pecados, reconhecendo as minhas falhas, eu estou adorando ao Senhor. No grego, adoração ou adorar é latreia ou latreia, que significa prestar um serviço sagrado. Não é um serviço comum, não é um serviço simples, mas um serviço santo. Deus é digno da nossa santidade. A palavra do Senhor no livro de Levíticos 20 diz: sede santos, porque o Senhor, seu Deus, nosso Deus,
é santo. E quando Ele diz para que nós possamos o servir, Ele não quer que nós o sirvamos de qualquer maneira. Ele não quer que você adore a Ele de qualquer maneira. Ele exige que você o adore. E a adoração que Ele aceita é apenas uma adoração que é feita com santidade. É uma adoração que é feita com sacramento. Um serviço sagrado, latreia. Isso é adoração no grego. Outra palavra para adoração no grego é proskineo, que dá a ideia, ou um termo usado, quando um escravo ele se prostra diante do seu superior, diante do seu senhor, para homenageá-lo, para honrá-lo, para exaltá-lo. Todas as vezes que você honra o Senhor, a palavra louvor significa elogio. A palavra louvor significa exaltação. A palavra louvor significa honra ou homenagem. Todas as vezes que você louva ao Senhor, todas as vezes que você se prostra e exalta o nome do Senhor, você está adorando ao Senhor, no reconhecimento de que você é um escravo dele, no reconhecimento de que Ele é sim o seu Senhor, o seu Deus, o seu superior, aquele que está acima da sua vida e aquele que é digno de tudo que você tem, possui e é. Esse termo nós podemos ver ele em Mateus capítulo 4, quando Satanás ele tenta Jesus e ele fala o seguinte: eu te darei todos os reinos da terra se você prostrar-se e me adorar. Proscúneo, quando nós nos rendemos reconhecendo a soberania de Deus, entregando-lhe tudo que temos e somos. Outra palavra grega para adoração é eusébio, que significa dar devoção. Dar devoção piedosa, lealdade, fidelidade, veneração, reverência.